Que pecados podem me impedir de estar em comunhão à mesa do Senhor? Segunda parte. Comentário de Mari Persona. No mundo de hoje, né, o que seria esse pecado eclesiástico? Bom, se nós cremos que há um só corpo, e nós queremos dar testemunho de que há um só corpo, e o pão da ceia, né, na ceia nós damos esse testemunho a homens e anjos, que há um só corpo. E aí ali nós expressamos a nossa comunhão com aqueles com quem nós partimos o pão, na mesa do Senhor. Até em 1 Coríntios 10, 18, o apóstolo Paulo escreve: Vede a Israel, segundo a carne, aqueles que comem os sacrifícios não estão porventura em comunhão com o altar? Ele faz um paralelo aí, mostrando que aqueles que comem, participam da ceia na mesa do Senhor, estão em comunhão com a mesa do Senhor, com o próprio altar, vamos chamar assim, né? A gente não gosta de usar o nome altar, mas com a própria mesa que pertence ao Senhor. Então nós não podemos querer ter comunhão com o Senhor, à sua mesa, e com a mesa de homens. Lá em Coríntios vai falar também de comunhão com demônios, né? Mesa de demônios, ou algo assim, cálice de demônios. Mesa de demônios, acho que ele fala. Mas nós não podemos dizer que mesas religiosas, tipo de irmãos em Cristo, são mesas de demônios. Não são. Nunca caia no erro de falar assim, não, eu não vou na igreja católica porque eles lá sacrificam a demônios. Não sacrificam a demônios. Eles não fazem isso. Então a gente tem que entender também isso, né? Agora, se nós estamos dando testemunho de que há um só corpo, o que eu vou fazer num lugar onde eles dão testemunho de que não há um só corpo? Porque por mais que falem que há um só corpo, tem lá uma bandeira, tem lá uma placa na porta, tem lá um nome. Então, se eu me associo a eles, o testemunho meu não vai ser o correto. Alguém pode falar lá, aquele ali não falou que não vai à igreja, não participa de denominação, olha lá, acabou de sair agora da missa. Eu vi ele sair da missa agora, né? Então você não vai querer participar das mesmas coisas. E é claro que nós temos contato, né, com irmãos em Cristo, nós cantamos hinos que muitos irmãos produzem nas denominações. Grande parte, ou talvez a maioria dos hinos do inário que nós cantamos, eles tiveram as letras adaptadas e tudo mais, mas eles vêm já do século XVIII, das religiões cristãs que existiam na época. Nós temos hino que é o hino nacional da Alemanha, tem um outro que é o hino nacional da Inglaterra. Esse é o hino nacional da Inglaterra, só que ele está com uma letra cristã. Então, numa certa medida, nós temos sim contato com o mundo religioso, né? Com os cristãos do mundo religioso. Mesmo quando nós lemos livros, né? Nem sempre os livros são de irmãos congregados ao nome do Senhor. Alguns livros são de pessoas do arraial religioso. Por exemplo, quem aí já leu aquele livreto que é excelente, Como Educar a Criança, pode ter pensado que aquilo ali foi escrito por um irmão em comunhão, etc. e tal. Não foi. Ele foi escrito no século XIX por um bispo da igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra. E outras literaturas também, né, vêm de irmãos que estão em divisões que ocorreram entre os irmãos congregados ao nome do Senhor. Então a gente tem que andar sobre ovos. Não existe uma regra assim, tipo, não, você não pode, a partir de hoje, você não pode mais ler nada, nem escutar nada, nem ver nada que seja do arraial. Não é assim que você vai viver, né? Mas aí a gente cria uma seita. Porque existem dons também espalhados por todo lugar, espalhados pelo arraial, inclusive, não é? Eu me lembro, muitos anos atrás, tinha começado a Assembleia em São Paulo, e tinha um irmão que ele estudava muito a Bíblia e tal, ele se converteu nessa época, né? E ele foi bastante influenciado por um outro irmão, e ficou assim, meio xiita, né, naquela época. E eu me lembro que tinha um jovenzinho que queria aprender como evangelizar. Ele gostava de falar de Cristo e tal, ele devia ter uns 15, 16 anos. Aí eu tinha um livrinho em casa, que era escrito por um pastor batista ou alguém assim,
mas que falava, não tinha doutrina, tinha técnicas, né, de evangelizar, como conversar com a pessoa, como se aproximar, as técnicas básicas de comunicação. Eu falei, emprestei para ele, falei assim, leia esse livrinho aqui que é muito legal, tem muita coisa aí que você vai aproveitar, né? Ele levou e ele mostrou para esse irmão, que era mais rigoroso, recém-convertido, né? Tudo era preto no branco para ele. Ele conversou com esse irmão, daí no outro dia, quando eu cheguei na reunião, o jovenzinho veio para mim com a cara mais insolente possível, entregou o livro para mim e falou assim, eu não quero mais nada com esses materiais do Arraial, uma coisa assim. Ele falou alguma coisa assim, né? Tudo bem, né? Se não quer, tudo bem. Me devolveu o livrinho. Então não é assim, você tem que ter muito cuidado, porque quando houve a divisão dos reinos de Israel, dividiu 10 reinos, 10 tribos ficaram para o lado do norte, né? E 2 tribos para o sul. Judá e Benjamim em Jerusalém e as outras 10 em Samaria. Quando houve essa divisão, e durou depois muitos anos, né? Deus colocou no reino do norte, Israel, 2 dos profetas mais usados por Deus naquela época. Não colocou em Jerusalém, colocou em Samaria, que eram Elias e Eliseu. Por quê? Porque Deus não abandona o seu povo. Ainda que aquela divisão foi errada, os de Samaria estavam errados, Deus não deixou as suas ovelhas sem comida. Mandou para eles 2 dos seus melhores profetas. Então a gente tem que respeitar isso. Nós temos que entender que nós estamos num mundo, numa época de dificuldade, né, de muita divisão, de muita vergonha, e não devemos nos associar com essas instituições e tudo mais. Nós devemos manter a distância estratégica. Mas eu sei, por exemplo, que tem irmãos, né, o John Kemp, quando ele viaja para a Inglaterra, ele se hospeda numa associação cristã, ele se hospeda numa associação, acho que é a ACM, Associação Cristã de Moços, que eles proporcionam, né, hospedagem e tal, e ele vai à Sociedade Bíblica Trinitariana para adquirir folhetos, para evangelizar também, e bíblias e tudo mais. Então, você tem, é tipo assim, você namora de longe, né? Você não casa. Você fica, as necessidades que você tem, você supre ali, mas não vai casar com eles. Então é preciso sabedoria para isso, né? Porque você tem um extremo, você agora vai estar em todas, né? Vai ter um culto na igreja do pastor fulano. Estou eu lá, né? No culto. Vai ter um show evangélico, não sei o que, de banda. Estou eu lá no show do evangélico de banda, né? Esse é o extremo. Que daí você acaba, sim, tendo comunhão em tudo com os caras, né? Daqui a pouco você nem lembra mais o caminho de casa. Você até se esqueceu de onde mora, né? Mas o outro extremo também, que é ruim, é você ter um espírito sectário. E aí de superioridade, né? Eu não congrego com esse povinho aí, essa gentalha das denominações. Não pode ser assim. Tem muitos irmãos amados ali, muito fiéis a Deus e muito usados por Deus. Uma vez me perguntaram se eu leio qualquer livro. Falei que não. Eu disse que o seguinte, que se o livro for sobre igreja, escrito por algum pastor protestante, eu não vou ler, porque ele não vai entender do assunto. Por que eu vou perder tempo? Se o livro for de algum outro assunto, né, que é bastante específico da comunhão dos santos, também não vou. Agora, se é um livro de encorajamento, por exemplo, um livro devocional, que costuma chamar, né? Encorajamento, de meditações, tudo. Tudo bem. Mas é o pastor fulano que escreveu. Tudo bem. Ele é um cristão, ele escreveu um livro de meditações, de encorajamento. Tá bem, não é? Pode ser um livro histórico também. Também, então, tudo bem, é um livro histórico. Um livro de arqueologia, né? Não tem doutrina, é arqueologia, história. Agora, se for um livro evangelístico, né, de algum pregador do evangelho, eu vou ver de que tendência é esse pregador do evangelho. Se ele for pentecostal, não vou perder meu tempo. Aliás, pentecostal, eu não perco tempo com livro nenhum de pentecostal, porque os pentecostais estão encharcados de má doutrina. Aí já não é nem questão de pecado eclesiástico.
você vai se enfiar em lama de doutrina errada, de má doutrina. E ainda é capaz de pedir dinheiro no final, né? Se for um desses pastor mercenário que tem por aí. Mas se é um pregador que tem sã doutrina com respeito ao evangelho, prega graça, não prega obras, não prega ir à igreja, não prega nada disso, então ele pode ter boas ideias evangelísticas. Eu até escuto de vez em quando um pregador americano, o nome dele é Tim Keller, ele é um pastor presbiteriano. Mas quando ele vai falar sobre igreja, eu mudo de canal, porque não me interessa. Ele tem a visão da teologia do pacto. Ele acha que os cristãos devem melhorar o mundo para Cristo voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra. Então eu não perco tempo. Quando ele vai falar de igreja, eu não perco tempo. Mas ele tem algumas pregações essencialmente evangelísticas. E aí eu realmente aprendo muita coisa, porque ele tem um dom, é uma pessoa que tem um dom. Então a gente tem que saber identificar. Peça para o Senhor, né, sabedoria para não se meter no lugar errado. O grande problema do Brasil é que o Brasil tem uma carga muito grande de pentecostalismo no cristianismo brasileiro, na cristandade brasileira. Não é assim na Inglaterra, não é assim nos Estados Unidos. Embora o pentecostalismo tenha vindo dos Estados Unidos, né? Mas lá existem muitos cristãos bem tradicionais ainda, que seguem o evangelho da graça, que creem na graça. E tinha um pregador muito famoso, Billy Graham. O cara pregava o evangelho e as pessoas iam caindo que nem... Não caindo, né? Mas se convertendo de montão. Eu me lembro até um irmão que já está com o Senhor, o Bill Orr. O Bill Orr me contou uma vez que ele entrou num avião nos Estados Unidos. Ele estava sentado lá, esperando o avião decolar. Aí entrou Billy Graham no avião. Billy Graham entrou e sentou na primeira poltrona. Aí o Bill foi lá na frente, fez questão de cumprimentá-lo. E ele falou para o Billy Graham, falou assim, olha, eu fui criado num lar evangélico, né? Eu ouvi o evangelho desde criança, mas foi com uma pregação sua que eu realmente firmei o passo e voltei a ter comunhão com o Senhor. Então a gente tem que entender que existem dons, e Deus é quem dá o dom, Cristo dá os dons, né? Mas sempre lembrando isso, a associação com o erro, a associação. Uma coisa eu visitar o hospital, outra coisa eu me apaixonar pela enfermeira. São duas coisas diferentes, né? Então a associação é que vai ser o problema. E muitas vezes essa associação, eu falei de apaixonar agora, às vezes essa associação vem também por meio de namoro e casamento, né? Porque às vezes você começa a namorar uma pessoa que é de uma denominação religiosa, na certa, um vai acabar indo pro lado do outro. E geralmente pode esperar que pode ser que a denominação atraia mais do que o contrário. Alguém escreveu aqui, vale a pena ler os livros de Pember, G.H. Pember, eu não lembro se é G.H. ou G.J., não é G.H. O Pember é o seguinte, ele estava com os irmãos no século XIX, ele escreveu um livro que é muito interessante, mas você precisa pisar sobre ovos para ler o livro, porque às vezes ele viaja na maionese. Ele começa a fazer umas suposições sem fundamentação bíblica. É o livro As Eras Mais Remotas da Terra, alguma coisa assim. Ele começa falando lá de Gênesis, de Satanás, dos anjos que tomaram mulheres para ter filhos com elas. E aí ele começa a enveredar por outros caminhos também, então não é um livro muito isento de erros. Eu acho até que ele não continuou em comunhão. Eu acredito até que ele esteve em comunhão, mas como houve muitas divisões no final do século XIX, eu acredito que ele possa ter saído. Tanto é que esse livro não é vendido pelos irmãos da BTP, lá da Bible Truth Publishers, nos Estados Unidos, porque eles leem todos os livros, eles examinam todos os livros antes de vender. E os livros dele não são vendidos lá. Não sei se todos os livros, talvez um ou dois só apareça no catálogo deles. Mas no catálogo deles também tem livros de
de pastor denominacional, tem livro de Spurgeon, tem livro de Moody, tem outros livros também que não são livros doutrinários, né, mas são mais livros devocionais, de mensagens de consolo e coisas assim. Então, ali, quando tem um irmão que ele citou o versículo de 1 Tessalonicenses 5, 21 a 22, é preciso um pouco de cuidado com esse versículo, porque ele pode... 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. O versículo diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Agora, precisa tomar cuidado aqui, porque esse versículo fala do contexto de uma assembleia, no contexto de irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor. E ele começa a falar aqui no versículo 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? É você colocar, por exemplo, na reunião, um homem lá na frente para dirigir a reunião e para fazer tudo. O que você está fazendo? Você está extinguindo o Espírito. Você está limitando a ação do Espírito, porque aquele homem vai fazer o papel do Espírito. E não é assim que nós aprendemos na doutrina dos apóstolos. Não desprezeis as profecias. Que profecias? Dos profetas que Deus levanta para falarem da parte de Deus. Profecia não é necessariamente prever o futuro, hein? Profecia é falar da parte de Deus. Agora, então, quando ele chega no versículo 21 e fala examinai tudo, ele está falando nesse contexto dos irmãos, nesse contexto da igreja, da casa de Deus. Você não vai examinar, tem uma loja de Umbanda ali perto de casa, eu vou examinar tudo que tem lá. Vou ver todas as velas, vou ver os ídolos, vou comprar os livros que eles vendem lá, tudo. Não é nesse sentido, examinar em tudo. Quer dizer, quando fala que não desprezeis as profecias, lá em 1 Coríntios fala assim, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, os outros examinem. É isso que está dizendo aqui. Retende o bem. Então, muitas vezes um irmão fala na reunião alguma coisa e vem meio misturada. Nem tudo que ele fala está totalmente correto. Mas tem coisas que ele fala que está muito correto e me ajudam muito. Retém o bem. Retende o bem. Percebe? Então é nesse sentido. Não é eu examinar tudo. Então eu vou examinar. Tem um bordel ali na esquina. Eu vou lá para examinar todas as mulheres que estão no bordel. Não é isso que eu vou fazer. Entendeu? Precisa tomar muito cuidado com esse negócio de examinar tudo aqui, porque você pode ter a impressão errada do significado disso. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.